Uma boa noite, irmãos e irmãs. Uma noite fria, mas nosso coração aquecido pela palavra de Deus, pelo cântico, pelo testemunho, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O pastor Pécio me convidou, na realidade o convite já tinha vindo algumas outras vezes, mas a questão da enfermidade e alguns compromissos não foi possível, e hoje foi. Então agradeço a Deus e estou contente em estar aqui com vocês. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, o Evangelho que Marcos escreveu, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu vou ler um verso desse capítulo, Marcos 14, o verso 9 só. E logo após a leitura, aí eu digo aos irmãos aquilo que eu gostaria de deixar aos seus corações nessa noite. Marcos capítulo 14, o verso 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu lhes asseguro que o que ela fez. Então, eu quero deixar esse verbo aí, essa ação dessa mulher, e nesse verso está o coração daquilo que eu gostaria de deixar com você essa noite. Nossas obras, nossas ações, elas falam muito sobre nós. Salvação pela graça mediante a fé, e nós nos apegamos tanto a essa questão da fé, e é bíblico, que vez por outra a gente esquece de Tiago. Tiago escreve a respeito disso e ele soluciona esse problema nosso de muita fé e nenhuma obra, ou então muita obra e nenhuma fé. Então Tiago mostra um pouco isso para nós, a questão da nossa fé e a obra em si como evidência daquilo que eu creio. Essa história que é um tanto conhecida por você, Jesus havia falado que o que ela fez, essa mulher, seria contado, seria lembrado em gerações. E hoje, por exemplo, é um dia deles, né? Digamos que a própria profecia do Senhor Jesus se cumpre nesse momento, onde a gente está lembrando de um fato em que o Senhor disse que haveria. E Jesus não está dando destaque aqui, pelo menos nas palavras em que sai da boca dele. Jesus não está dando destaque para a fé dessa mulher. Não está dando destaque para o levantar das mãos dela, para a maneira em como essa mulher se ajoelhou diante do Senhor. Não, ele não está dando destaque para isso. Ele dá destaque no que ela fez. E o que ela fez é a questão da história em que a gente vai pensar e meditar um pouquinho essa noite juntamente com os irmãos. Eu vi nessa história algumas pessoas, e até um grupo de pessoas, em que evidenciam um pouco daquilo que eu e você nós somos no reino e na obra do Senhor, ou que pelo menos deveríamos ser. Então a gente olha no decorrer de todas as Escrituras, por exemplo, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. A gente chega naquela galeria e a gente vê muito do que aquelas pessoas fizeram, usando a fé como bem, porque pela fé eles subjugaram o reino, apagaram o fogo, eles da fraqueza tiraram força, tudo pela fé, mas o destaque é que eles fizeram aquilo. Então as minhas obras, as suas obras, elas vão dizer muito sobre nós. Numa época em que nós temos muita gente crente, muitos
filhos de Deus. Uma nação como a nossa, cerca de 40% é falado sobre isso. 40% de evangélicos na nossa nação. Pensa você se 10%, 40%, eu vou tirar 30% aqui, 10% vivesse o evangelho, praticasse as obras daquilo que nós professamos, como que nós seríamos como nação? Seríamos totalmente diferentes. Certa vez uma senhora foi alugar uma casa minha, e ela veio abrir a casa, ela olhou, gostou, já estava perto de fechar o contrato, e ela disse assim: o que é esse cômodozinho aqui do lado? Hoje é uma padaria, na época era uma igrejinha lá. Eu disse: não, é uma igreja. O pessoal assim: ah, é uma igreja? Mas é tranquilo. Ah, mas que hora que eles começam o culto? Bom, eu não sei, eu queria adiantar o negócio. E não deu certo alugar para aquela senhora, ela tinha medo do barulho. Será que ela estava errada, irmãos? Se alguém aqui disser que aquela mulher estava errada, talvez você não saiba o que é morar perto de uma igreja barulhenta. Eu sei, Lucas sabe, nós já moramos perto de uma, e não é aqui, tá? Então eu posso falar, foi na Bahia isso. Muito difícil mesmo com aquela pessoa. Graças a Deus entrou uma outra liderança e parece que amenizaram. Mas as nossas obras, elas vão dizer sobre a gente. E vamos olhar essa história agora, eu quero olhar junto com você. Aqui no capítulo 14, o verso 1 e o 2, eu quero ver o primeiro grupo de pessoas, ou pelo menos aqui, identificando algumas pessoas com nossas obras e aquilo que eu e você nós fazemos. Peço o irmão ou irmã para ler para a gente o verso 1 e o 2 do capítulo 14, por favor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Bom, o primeiro grupo de pessoas aqui em relação às obras, e dizem muito sobre eles, são aqueles que usam as leis para praticar os seus crimes. O chamado assassinato legalizado, assassinato com a bênção do Estado. Eles eram chefes da lei, eram os intérpretes, aqueles que conheciam como funcionavam as leis, e eles estavam procurando uma brecha, é o que o texto está dizendo. Eles queriam fazer, a única coisa que separava eles de assassinar o Senhor da glória era o tumulto que poderia acontecer. Eles estavam muito preocupados consigo mesmo, ainda que um inocente viesse a ser morto, uma vez que eles procuravam um jeito de assassiná-lo. Jesus pronunciou alguns ais, pelo menos 7, se eu não estou enganado, lá em Mateus 23, fala muito sobre isso. Jesus falou contra esses donos da lei, né? Esses intérpretes da lei. Faziam conforme bem lhe parecia. Parece um pouco de coincidência, ou talvez nós estamos vivendo tempos de algo muito parecido com o que nós temos vivido em termos políticos no nosso país, na nossa nação. Irmãos, se uma vossa excelência dessas, eles se interessarem e querer punir você, eles acham um jeito, especialmente se você não tem dinheiro, se você não tem influência. Parece que sempre foi assim, mas nesses tempos que nós vivemos, parece que se evidenciam mais. Eu não sei, talvez a internet, né? Eu não sei, alguma coisa assim. A gente acaba ficando sabendo mais das notícias. Se tem dinheiro, é um pouco mais difícil, a gente sabe, sempre foi assim. Mas se não tem o dinheiro, e alguma excelência dessa se invocar com você, ele arruma um jeito de lhe prejudicar de alguma maneira. Buscavam uma maneira de matá-lo. Na realidade, já tinham matado.
Já estava no seu coração. Eles eram assassinos antes mesmo de pegar o Senhor e levá-lo até a cruz. Aqui nós temos os culpados, e você pode usar algum argumento comigo. Olha, João, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas o Senhor da glória não. Ele não fez, ele era inocente. Não havia nenhum crime nele. E eles acharam um jeito. O que dizer de mim e de você? Que Deus se compadeça de mim e de você, e que nos livre de alguma maneira para que a gente não caia nas mãos de pessoas perversas e más como essas, criando as leis para os seus próprios benefícios. Já viram a regalia que tem essas pessoas? Já viu o que eles comem? Já viu o salário deles, o que eles vestem, onde moram? Bem provável que próximo deles existam até favelas, pessoas passando fome, mas eles criam suas leis para o seu próprio benefício. O João, então, o irmão João pregou hoje à noite e ele estava indignado e tal, que eu fico olhando, Jesus se indignou várias vezes contra a impiedade, a imoralidade e tudo, e se você não ficar indignado contra a imoralidade, tem alguma coisa errada comigo ou com você. Davi, certa vez no Salmo 139, ele falou em relação aos ímpios, ele disse: não odeio eu, Senhor, aqueles que te odeiam, odeio-os com ódio completo, são, pois, para mim, inimigos de fato. Pensa bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele via a maneira como os ímpios blasfemavam contra Deus, e aquilo causava um zelo tão grande nele, que ele escrevia algo tão forte como esse: odiar. Jesus, certa vez, ele entrou no templo, no lugar onde o forasteiro, o gentio, podia até ter acesso àquele lugar, no pátio. E ele entrou naquele lugar e ele viu as pessoas, no único lugar que aquelas pessoas tinham acesso, estava se vendendo lá algumas coisas, fazendo comércio, e ele entrou e ele deu de chicote naquelas pessoas. E aí lembraram: ao zelo da tua casa me devora, lembraram da profecia. Então, quando a gente vê as injustiças de hoje, inocentes presos, pessoas culpadas sendo libertas com toda a facilidade que vem, e isso não causa indignação, tem alguma coisa errada em mim ou em você. Devemos nos indignar. Não estou falando aquela indignação que o pastor Pérez pregou, não. Aquela indignação que eu não como, não durmo e fico... Não é isso. Eu, graças a Deus, eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo, graças a Deus. Mas eu não estou contente com o que eles fazem. Tem um imperador lá na Coreia do Norte, que vez por outra ele está matando um irmão meu e seu, um crente em Cristo. Vez por outra ele está matando lá. Países comunistas são um demônio quando se refere ao Evangelho. É o pior demônio que já existiu. E aí eu fico meio que de mão dada com essa raça. Isso deve causar indignação em mim e você. Pessoas que usam a lei para assassinar. Terrível. Verso 3, é um verso só, eu vou ler aqui. O segundo grupo de pessoas: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. É um outro grupo de pessoas aqui usando Simão, que são aqueles que usam o que tem para a obra de Deus. Esse homem, possivelmente um ex-leproso, Jesus, onde ele estava e tinha doença, a doença ia embora, ele curava, ele fazia isso, ninguém ficava doente perto dele. Então, possivelmente um homem ex-leproso, Simão. Esse homem abre a porta da sua casa para receber o Senhor Jesus. Ele, de alguma maneira, está recebendo bem ou mal, mas estava aberto, o Senhor estava ali. Então, existem, graças a Deus, existem esses que ainda oferecem daquilo que tem para que o Senhor se sinta bem, seja na sua casa, seja no seu carro, seja nos seus bens em si. Eu lembro uma vez lá na Mata Medonha, uma ladeira lá bem alta e tal, e o carro para subir, a gente subia com um unozinho,
Bom, aqui tem alguns que conheceram lá, né? Pelo menos eu acho o Bruninho, o Neto não foi, Gustavo, acho que Lucas conhece? Eu acho que só, o pastor Peço acho que foi lá, uma ladeira, Ronaldo foi lá uma vez, uma ladeira ruim, rapaz, quando chove naquele lugar lá, então você tem que acelerar o carro e subir, você não pode voltar. Se voltar, geralmente acontece acidente. E tá eu descendo a ladeira, domingo de manhã, o carro todo limpinho, e tô descendo aquela ladeira e sai um índio do mato lá e todo molhado, todo sujo. É o irmão Israel. E aí eu parei o carro, ô irmão Israel, tá, aí conversa, tá. O senhor vai para a aldeia? Tô indo para a aldeia. Pode, entra aí, eu levo. Aí ele disse assim, não, eu não posso entrar no seu carro. Se eu entrar no seu carro, eu vou sujar ele todo. E realmente ele estava todo sujo, molhado até. E eu digo, seu Israel, realmente, só vai sujar mesmo, não tem dúvida. Mas amanhã é segunda-feira, amanhã eu limpo, né? E tem Lucas lá, Lucas era fortão na época lá. Tem Lucas lá, Lucas limpo, pode vir. Fica tranquilo e tal. Mas eu não vou. Seu Israel, por favor, eu queria que o senhor entrasse. O senhor vai fazer um favor para mim, porque eu vou chegar na aldeia, a minha consciência vai estar tão pesada, vai ficar muito ruim para mim, o dia para mim vai ficar ruim se o senhor não entrar. Por favor, faz isso por favor para mim, é um bem que o senhor está me fazendo. E aí ele entrou, sentou na pontinha do banco atrás assim, encostou as pernas e ali meio que tremendo ali no carro, né? E a gente conseguiu. Irmãos, eu tinha que verificar o meu coração naquela hora que eu estava conversando com o seu Israel, e saber se ele era mais importante para mim ou um carro que eu ganhei, até não foi, nem eu comprei o carro, eu ganhei, entendeu? Os irmãos voluntários me deram um carro. Então eu tinha que saber se aquele carro podia ser para usar na obra de Deus ou só para mim, para minha família, ou alguma coisa do tipo ostentação, né? E a gente pôde chegar até a aldeia com aquele irmão ali. Então ter aquilo que Deus nos dá a serviço de Deus. Esse homem aqui, ele usou uma coisa chamada disponibilidade. Ele se dispôs à sua casa. Hoje nós precisamos muito, irmãos, na obra de Deus. Inclusive um trabalho, uma igreja tão pequena, digamos assim, em termos de número, até local, tudo, mas como nós precisamos de pessoas dispostas a ajudar? Sempre vai precisar. O pastor Peço deu um estudo recentemente sobre dons, né? Lembra dos dons? Foi falar, mas o que seria dos dons sem a disponibilidade? Para que serve um dom se você não se dispõe? Tem o dom de ajudar, tem o dom de ensinar, mas nunca ensina, sabe? Contribuir, mas eu nunca estou contribuindo, fica uma coisa assim. Então, essa ideia de disponibilidade, ela vai dizer muito sobre mim e sobre você, sobre aquilo que nós somos na obra de Deus, né? Então o texto ainda continua pelo terceiro grupo de pessoas aqui, quando o texto diz assim, então, né? Aproximou-se um homem conhecido como Simão, parei aí, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, dá daquilo que você tem para o Senhor. Servir sem selfie, né? Sabe? Isso é uma linguagem de internet que é de vocês, essa linguagem. Sem aquela selfie, né? Sem alguém para filmar e postar e tal. Você servir no anonimato. Foi o que essa mulher fez. Eu não sei no dia de hoje se ela iria estar com o celular, eu acho que não. Primeiro que ela está num ambiente aqui extremamente masculino, né? Homem lá, e ela entra num ambiente daquele, ela se dispõe diante do Senhor e ela quebra o vaso, ou seja, não dava mais para voltar, para recolher aquilo que ela ofereceu ao Senhor. Então ela estava servindo ao Senhor sem alguém para postar lá na rede social e dar algumas curtidas em relação a isso. Ela era uma mulher persistente, ela era uma mulher voluntária, ela era uma mulher generosa. Um valor que Marcos vai dizer aqui de aproximadamente, não foi Marcos, mas alguém fez um comentário, talvez Judas, né?
podia se vender esse perfume por 300 dinheiro, né? 300 denários, né? 300 dias de serviço, muita coisa, especialmente para uma época daquela. Talvez as próprias economias daquela mulher estavam todas envolvidas ali, e ela vai até o Senhor e ela quebra aquilo, como quem diz assim: eu não vou pegar mais de volta, isso aqui eu estou dando de coração para o Senhor. Interessante que essas pessoas meio que anônimas, né? Pessoas sem tantas expressões, elas ganhavam a atenção do Senhor Jesus várias vezes. Um centurião romano, ou seja, nem judeu era, e Jesus elogia a fé daquele homem. Nunca vi tamanha fé em Israel. É uma viúva que, ao invés de atirar as moedinhas lá e fazer um barulho para que alguém olhe, está dando a moeda, ela vai e deposita as suas moedinhas, né? É a mulher Cirofenícia. Várias coisas, vários acontecimentos assim ganharam a atenção do Senhor Jesus. E essa aqui é uma delas. Essa mulher faz isso. Marcos não se dá nem, digamos, o trabalho, o luxo de citar o nome da mulher, né? É uma mulher aqui sem nome, mas o Senhor fez questão de registrar e dizer: olha, onde o Evangelho foi pregado, o que ela fez, isso vai ser contado para ela. O que você tem feito para Deus, irmãos? O que eu tenho feito? Aquilo tem contado para a nossa memória? Como que as pessoas, eles olham quando eu faço falta? Tem um rei na Bíblia, eu lembro sempre, João da Ótica sempre lembra desse rei, quando está pregando e toca nesse Jeorão, né? Tem um rei na Bíblia, um tal de Jeorão, que a Bíblia diz que ele morreu, foi-se, né? E não deixou saudade. Interessante que, já pensou você escrever lá na lápide, né? Lá no cemitério, lá naquela pedra, lá você, foi-se, não deixou. Gente, que coisa, apaga isso aí, é feio. Mas a Bíblia deixou registrado. A Bíblia fala um tal de Jeroboão, e por várias vezes se repete, né? E praticou o mesmo pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Foi o pecado da idolatria que aquele homem se especializou, né? Lá em Israel, no Reino do Norte, e a Bíblia, vez por outra, lembra daquele homem. Então, não só a mulher foi lembrada aqui por Deus, mas também tem esse lado mal de lembrança. E essa mulher, então, ela pratica essas coisas assim, e isso serve como um desafio para a minha vida, para a sua, de a gente entregar ao Senhor aquilo que nós temos, seja a nossa voz, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro. Na nossa congregação na Mata Medônia, eu bati de frente com os irmãos direto: gente, quando a gente for cantar, abre a boca, canta. E lá a gente, culturalmente falando, não sei se os irmãos notaram, quem foram lá, mas eles cantam muito baixo, é baixinho, baixinho, baixinho mesmo. Ô irmão João, mas talvez é uma questão cultural, o irmão quer mudar. Como é que o missionário vai para um lugar e quer mudar a cultura de um povo? Irmãos, quando estão conversando normalmente, ou fofocando, gente, é muito alto. Mas é alto demais, é fora do limite, é muito alto. Então, porque quando vem para Deus, aquela coisa fica meio que mirrada ali, o negócio não vai, e tudo, né? Mas então, essa mulher, ela oferece ao Senhor, né? Verso 5, alguém lê para nós o 5, por favor? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Obrigado, irmão. Sempre haverá, em todo lugar onde você for e alguém está fazendo a obra de Deus, sempre haverá crítica. Tem crítica que realmente ela até, digamos assim, que merece tudo, mas quem vai receber a crítica normalmente é quem faz. Por exemplo, você pode criticar o pessoal da música hoje à noite se você quiser, não aconselho, né? Você pode, mas por que você pode? Porque eles fizeram. Eles não vão criticar a mim em relação à música. Não. Por quê? Porque eu não toquei.
Você pode criticar em relação à pregação, à mensagem e tal, mas em relação à música não. Então, normalmente, quem faz, ele está sujeito a isso. E essa mulher fez. E veio a crítica, né? E uma crítica aparentemente justa. Que desperdício. Então, quando se trata de Deus e das coisas de Deus, infelizmente, muitos crentes entendem como desperdício. Gostei de uma missionária que o filho, uma missionária americana, bom, Dona Cora Taylor. A Dona Cora Taylor, um dos filhos, Deus chamou ele para a obra missionária, e ele já tudo programado para o tempo de sair, receber os tempos, receber dinheiro e tal, e estudar para ser um missionário. E naquele meio tempo lá, a empresa convidou ele para ser gerente da rede de supermercado, né? Ia ganhar umas 4, 5 vezes mais do que ele ganhava, nos Estados Unidos, então. Então ele trouxe o assunto para a mãe dele, uma mulher de oração, uma mulher que olhava para as coisas de Deus com seriedade. Então ela falou para ele, disse, então, você escolhe, mas você vai se rebaixar, você vai voltar, vai trabalhar num lugar quando Deus está te chamando para ganhar almas. Então ela usou esse termo, né? Talvez até usando, não sei se da Sofia Mille ou de alguém, mas ela usou esse termo, você vai se rebaixar para aquilo, né? Uma vez que Deus o havia chamado. Mas quantos pais e familiares vão com um missionário até o aeroporto, até o porto, até a rodoviária para se despedir dele? São poucos, pouquíssimos. Agora, seu filho vai servir ao exército, ou está indo para servir um país numa guerra, alguma coisa tal, as famílias vão, levam a bandeira do Brasil, cantam o hino nacional e aquela festa, aquela coisa. É interessante como isso acontece. A primeira vez que eu viajei de avião, né, estava indo de Porto Seguro para São Paulo, eu e minha família, e no lugar, tinha um grupo lá de asiático, lá, com as mulheres, olhinho rasgado, e tinha algum time, eu nem sei o que elas praticavam, mas era um grupo de talvez umas 10, 15 pessoas, vieram no voo. E chegamos em São Paulo e tinha alguém para receber eles, tinha um grupo de pessoas. E estava lá o grupo lá para receber, e as medalhas e aquelas coisas tudo, e eles mostrando. Bom, a pessoa que ia me buscar, uma pessoa, meu cunhado, ele atrasou, e só está eu e minha turma lá, e a gente não conhecia bem o aeroporto. E a gente teve que descer e ficar no primeiro lugar que descemos, ficar ali até ele nos achar, senão a gente poderia se perder ali, né? E claro, não estou falando isso de reclamação, nada disso, irmão. É só uma constatação, e nem sempre missionário consegue viajar de avião, e eu consegui a primeira vez. A capital lá, né, de São Paulo, estou lá, e alguém lá para nos receber. Mas como alguém já disse, a minha casa ainda não é aqui. Eu ainda não cheguei em casa, né? Eu estou de passagem, então é bem provável que quando eu chegar no meu lar, lá tem alguém me esperando. Esse é o desejo do meu coração, é o que eu creio. Então a gente encontra pessoas aqui dizendo, olha, um desperdício. É para Deus, é desperdício. Passou um pouquinho do tempo do horário, é um desperdício. Porque tudo isso é porque é para Deus. Para os pobres, né? Podia ser dado, não, os pobres não, você pode dar para eles que não é desperdício, mas para Deus é. Olha, não foi isso que Jesus falou. Ele entendeu diferente. E essa deve ser a minha visão, que é essa visão celestial. O Senhor disse que para Ele aquilo era importante, aquilo ia contar para a eternidade. O dinheiro dado para os pobres comiam, acabou e passou. Essa mulher está sendo lembrada hoje, essa noite que nós estamos falando, e talvez algumas outras igrejas estão até pregando sobre isso, né? Mas esse grupo de pessoas que são generosas com o bem alheio, esse grupo existe. Esse grupo é firme, ele é forte. Pessoas que gostam de tirar, nós temos que taxar os ricos e tal. Se a conversa de querer tirar dinheiro das pessoas, já não basta o que a gente paga, já não basta o que os ricos pagam. Taxar os ricos mais ainda. Os empresários já estão aí com a corda no pescoço, quase não aguentam suportar de tanto imposto.
Mas tem que ter mais, porque é igual ao inferno, nunca se farta, sempre quer mais e mais, com aquelas más administrações que a gente sabe e tudo, e aí fica desse jeito como está. Mas nós temos que tirar desse daqui para dar o de lá. Quanto que você tirou de você, seu? Vai procurar uma dessas vossas excelências aí. Vai ver quanto você tirou dele. Você tem quantas fazendas? Eu tenho 10. Quantas você deu aos pobres? Nenhuma. São hipócritas. E esses tem muitos, tá? Não é pequeno grupo não. Então se você quer dar, pega o seu dele. Ninguém vai se importar com você não. Mas sempre querendo tirar é o que a gente vê esses grupos. Verso 6, alguém lê para nós. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestares, ela praticou boa ação para comigo. O 7, o outro irmão. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E o 9 foi o que eu li, né? Jesus elogia. Então, aquilo que Jesus não reprovou, por que eu vou reprovar? Por que você vai reprovar? Não, deixe em paz. Ela praticou uma boa ação. Ontem eu precisei fazer um serviço lá na casa da Isabela e me arrumaram um ajudante. Eu não conhecia bem o rapaz. Bom, eu não sou pedreiro, mas o rapaz acho que entendia menos que eu, então eu botei o nome de ajudante, né? Então ali ficamos os dois trabalhando. Mas aquele rapaz, uma dedicação e tal. E depois eu falei: Isabela, que rapaz joia que você arrumou, olha, bem trabalhador, tal. Eu sou pai, aquele rapaz, ele é novo, convertido, ele está frequentando a igreja e ele faz as coisas, ele quer fazer, ele quer. Eu falei: gente, e ainda existe esse tipo de pessoas ainda? Eu não sabia. Que joia que eu conheci. Eu digo aí o Pedro, né? Pedro, trata bem esse rapaz, cuida dele, porque já vão jogar um balde de água fria dele. Já vão dizer: olha, é porque é novo. Quando ficar mais velho, aí fica no banco, não quer fazer mais nada. Mas cuida desse rapaz. Falei para ele: cuida desse rapaz. Assim, né? Para fazer as coisas, trabalhar. Então quase eu nem sabia que existia mais esse tipo de pessoa, mas graças a Deus que ainda existe, né? Versos 10 diz, é o penúltimo grupo. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe da sinagoga, ao chefe dos sacerdotes, a fim de lhe entregar ao Senhor Jesus. A proposta muito alegre lhes prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para o entregar. Então o último aqui, eu pensei que era penúltimo, mas penúltimo grupo de pessoas que a gente encontra na obra de Deus e a gente vê, são aqueles que estão próximos, são íntimos, mas são traidores. São aqueles que estão procurando uma oportunidade. E eu posso dizer, irmãos, esses são perigosos. E são mais perigosos, talvez, até do que os próprios sacerdotes aqui. Aqueles que se disfarçam, tem até um discurso bonito, se traja como um crente, fala como um crente, carrega a Bíblia, mas estão aí escandalizando o Evangelho, especialmente extorquindo as pessoas com suas águas bentas, com suas feitiçarias disfarçadas e tudo mais. Pessoas que, se elas ficassem quietas, se elas não falassem nada, era um bem até que faria para o Evangelho. Se essas pessoas não mencionassem nada, era melhor. Agora o que acontece? Mas eu conheço um pastor que ele roubou, eu conheço um não sei quem que... Ele não olha, o mundo não olha para aquele que está fazendo, aquele que está brilhando, aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, nós temos uma pessoa aqui que era íntima do Senhor Jesus. Ele cuidava da parte financeira do grupo e ele buscava uma ocasião para entregar.
Vê a discrepância. Nós temos pessoas estudadas da Bíblia, sacerdotes, nós temos agora um discípulo que viu todos os milagres realizados pelo Senhor, querendo matá-lo, enquanto que uma mulher, que nem é mencionado o nome, está ungindo o Senhor, servindo ao Senhor. São aqueles anônimos que estão fazendo a obra, enquanto que esses conhecedores tanto da palavra estão traindo o Evangelho e a causa do Senhor, ao ponto de que quando a gente vai falar para a pessoa, ela já está bloqueada, ela não tem uma boa experiência, nós ficamos um tanto sem autoridade, pelo menos em termos de testemunho, para falar do Evangelho para as pessoas. Mas é uma igreja que tem ali perto? É uma igreja. Eu acho que eu não vou querer não. Que coisa! Eu já falei para alguns irmãos que quando alguém vem alugar uma casa e começa muito a usar essa questão de eu também sou crente, eu não gosto. Eu não menciono que eu sou crente, mas não sei porque, vez por outra, eu também sou crente. Não sei não, às vezes quer algum benefício, quer tirar algum benefício naquilo. Eu gosto muito, mas infelizmente, irmãos, existem essas pessoas e elas atrapalham. Então, na obra de Deus, ou daqui a algum tempo, Deus vai nos chamar, e o que nós vamos deixar aqui de testemunho para os nossos filhos, nossos vizinhos, nossa nação, nosso povo, que nós fizemos, como que será colocado lá no nosso túmulo, qual a frase que iria identificar a gente? Generosidade, persistência, ou aquele que eu estou buscando um momento exato para dar uma rasteira, né? Para puxar o tapete, para fazer alguma coisa má que vai escandalizar. O que eu estou precisando, ou o que minhas obras elas estão falando sobre mim? Trazendo agora para um contexto mais aqui local. Se a gente tivesse que definir você daqui da nossa igreja com uma palavra, como que a gente definia você? Ou eu, como que eu seria definido, né? Deus levou 2 pessoas recentemente, e eu tenho até um fruto dentro que é essa agenda. A irmã Élica, ela me deu essa agenda. Eu estava me livrando já de esboço, né? Estou querendo me livrar de esboço, minhas mãos elas tremem, então dificulta eu folhear e tudo, então estou me livrando disso. Mas a irmã Élica me deu, olha, isso aqui é para você pregar, e aqui tem até dedicatória e tudo, aqui, né? Então eu falei, no velório dela, eu falei, dificilmente, ou pelo menos por um tempo, a gente vai conseguir estar na igreja, olhar aquele lugar ali, mais ou menos onde a Raíssa está sentada, e não lembrar da irmã Élica, né? O seu esposo também, o irmão Antônio. Então são pessoas que deixaram saudade, deixaram uma marca por onde passou. E a minha pergunta para mim e para você é: você vai fazer diferença em relação à sua obra, aquilo que você deixou nesse local, nessa cidade, com sua família? Ou você só será mais um, né? Então a resposta ela deve ser dada a cada um de nós, aos nossos corações, identificando essas 4 pessoas, esses 4 servos, os que fazem, os que não fazem, os que criticam os que fazem, os que fingem que fazem, e os que atrapalham os que fazem. Esse é o pior. Oremos então. Senhor Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos que o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, continue nos ajudando a ser servos, como a Tua palavra até nos exorta, servo bom e fiel. Isso é o que o Senhor requer de nós, a Tua palavra diz isso. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, Deus. A gente tem tantas dificuldades, às vezes até as próprias desculpas nossas, que temos algumas. Eu peço que o Senhor nos ajude, se há porventura preguiça, se há falta de iniciativa,
Ajuda nós como servo do Senhor, Deus, a fazer a tua vontade, a tua obra aqui. E aqueles que já estão fazendo, Senhor, anima os seus corações. Faça com que eles lembrem também que isso será contado sempre para a eternidade, aquilo que é feito aqui com amor, com fé, crendo que o Senhor vai recompensar cada um. Agradeço ao Senhor nessa noite por cada um que veio. Eles poderiam estar até em outro lugar se quisessem, mas preferiram estar aqui ouvindo da Tua Palavra, tentando aprender um pouco mais do Senhor, Te louvando, agradecendo o Teu nome. Eu Te agradeço pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor agora leve a gente de volta ao nosso lar, que a gente chegue na nossa casa seguros como o Senhor nos trouxe até aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.